Esse sou eu no dia 3 de abril de 2035. São 3 da manhã e eu decidi gravar essa minha angústia diária. Talvez isso fosse uma forma de externalizar meus sentimentos, uma forma de clarificar as ideias. Eu sei que isso não é uma forma de ser produtivo ou de ser útil, e isso me deixa muito mal. Mas eu preciso desses registros para me entender. A gente nasce predestinado a ter que ser alguém na vida, não é mesmo? Para ser útil, para ser produtivo. E ser produtivo nessa sociedade significa gerar dinheiro, movimentar a economia, ter poder de compra. Fazer parte de um sistema macrodominante sem questioná-lo. Aos 12 anos de idade, eu sobrevivi à pandemia do coronavírus. O mundo parou. Muitos conhecidos se foram, vítimas de um vírus que levou milhões de vidas. O mundo entrou em uma crise humanitária não prevista para minha geração. As pessoas precisavam ficar isoladas para tentar conter a disseminação do vírus, mas as pessoas eram ao mesmo tempo obrigadas a trabalhar para manter a economia funcionando. Eu e os meus amigos ficamos em casa estudando de forma remota, da forma que era possível. Eu ainda era um privilegiado que conseguia ter acesso ao conteúdo pelo computador, mas tinham outras crianças e adolescentes, muitos da mesma idade que eu, que não tinham nem mesmo computador para manter os estudos. Eu acho que foi naquele momento que eu entendi que eu nunca poderia ficar sem fazer nada. Que eu precisava me ocupar, que eu precisava estar o tempo todo em movimento, que eu precisava ser produtivo. Antes eu tinha uma vida movimentada para um garoto de 12 anos. Tinha muitos amigos, frequentava a escola pela manhã, praticava natação, judô e futebol à tarde. À noite eu fazia lição de casa, tinha aulas de inglês e espanhol. E assim as horas passavam sem que eu e os meus pais percebêssemos. Eu não sentia o tempo. Eu não tinha tempo. Mas com a pandemia, estávamos trancados em casa. Os afazeres foram reduzidos. Eu não podia mais encontrar os amigos, praticar os esportes coletivos, não tinham mais aulas presenciais. Tudo estava resumido ao meu computador. O tempo passava de outra forma, e eu não tinha mais tantas ocupações. Eu ficava mais tempo comigo mesmo e com os meus pensamentos. Eu acho que foi naquele momento que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa.
Se eu quisesse ser alguém na vida, eu precisava me ocupar. Eu precisava estar o tempo todo em movimento. Eu precisava ser produtivo. Parecia que isso não era certo. Porque a produtividade é um objeto de desejo do homem. O não fazer nada. Ou fazer de alguma coisa que não fosse para gerar um futuro lucrativo. A gerar lucro. Meu pai parecia que estava cada vez mais irritado com tudo. Se me visse deitado sem fazer alguma coisa, ele logo gritava e me mandava estudar. Procurar alguma coisa produtiva para fazer. Eu acho que foi naquele momento que eu entendi que eu nunca poderia ficar sem fazer nada. Que eu precisava me ocupar, que eu precisava estar o tempo todo em movimento, que eu precisava ser produtivo. A produtividade é um objeto de desejo do homem. Na maioria das vezes, ser produtivo é uma qualidade que está ligada a gerar lucro. Ser produtivo movimenta a economia de um país. O mundo quer pessoas produtivas. E se você não é produtivo, você não serve. Foi assim que eu aprendi a ver a vida. Trabalhe em algo que gere lucro e que aumente o seu poder de compra. E assim eu fui entrando nessa máquina sistemática que é geradora de tantos transtornos mentais. E eu sei que não foi a pandemia que eu vivi aos 12 anos de idade que criou essa lógica da produtividade na minha cabeça. Isso já existia bem antes. Mas foi lá que tudo começou a ser exposto para mim. Três da manhã, o coração bate forte, palpita, eu abro os olhos, silêncio. Um silêncio perturbador. Só o barulho do ventilador ligado. Faz um calor absurdo no Rio de Janeiro. Não tem a brisa do mar vindo pela janela. Lá fora, só a mudança de cores do sinal em frente à janela. Aqui de dentro tá mais difícil dormir. Parece que a mente não desligou durante o pouco tempo que eu dormi. Entre 1 e 3 da manhã. Esse foi o tempo que eu dormi. Pouco tempo. Muito pouco tempo de sono. Um sono confuso, leve, daqueles que desperta só com um simples barulho do vento. É o que eu tenho dormido nesses últimos dias. Depois que eu acordo, eu não tento voltar a dormir, assim, porque é muito pior você ficar lutando pra tentar dormir quando não se tem sono. Eu digo que é até meio desesperador, na verdade. E é uma batalha perdida. Você fica tentando dormir e não consegue. E eu fiz isso por muito tempo. Eu briguei com isso durante muito tempo. Eu ficava buscando estratégias para pegar no sono, mas isso me deixava mais agitado ainda. Eu rolava de um lado para o outro, eu pensava azul, eu contava carneirinhos e colocava aquelas músicas que tem aí na internet que prometem um sono profundo em 10 minutos. Nunca funcionou. Aí hoje em dia eu aceito. Eu só aceito. São apenas noites mal dormidas que me fazem ser todo esse caos. Não o fato da existência. Essa passa de forma quase desapercebida. O que de fato é positivo não me atormenta. Estou tão preocupado com o ter que o ser vira esquecimento. Isso seria mais uma dor de cabeça que eu não me permito sentir. Do ser, já me basta o ter. Tem gente que diz que acordar cedo é bom para ser produtivo. E aí, já que eu acordei cedo, eu posso fazer alguma coisa. É que eu lembro do meu pai, sabe? Não dá pra ficar parado esperando o sono voltar. Sempre vem aquela frase do preciso ser produtivo, preciso ser útil pra alguma coisa que gere renda. E aí eu penso que eu poderia usar esse tempo pra gerar uma renda extra. Produzir algum conteúdo. Já pensei em produzir conteúdo pra alguma rede social, mas o fato de ter que ficar registrando tudo o tempo inteiro me deixa um pouco mais ansioso. Não que o resto da minha vida não me deixe ansioso, mas é que isso me deixa um pouco mais. Como ganhar dinheiro sem sair de casa? Não. Trabalhe em casa pelo computador e seja remunerado.
Renda extra. Como ser um milionário. O tempo passa rápido demais pra gente chegar ao final da vida e não ter feito nada. Ou não ter feito muita coisa. Ou só ter postado uma falsa vida realizada. Eu preciso usar esse momento de ausência de sono pra gerar alguma coisa útil. Eu não quero fazer como nos primeiros dias, como nos dias em que eu lutei pra tentar dormir e não consegui. Teve um dia até que eu decidi ler um livro. A história era ótima, mas na manhã seguinte eu fiquei me perguntando o que eu tava fazendo lendo um livro. O que eu tava ganhando com aquilo. Eu tinha perdido o sono e eu decidi ler um livro que não ia me acrescentar em nada. E aí isso me deixou um pouco mal. Pra falar a verdade, eu fiquei bem mal. E aí mais uma vez eu me senti um inútil. Eu sei que eu não sou um inútil, mas esse sou eu me chicoteando e me cobrando, como eu fui ensinado a ser. Eu trabalho das 8 às 18 para uma multinacional como gerente de marketing. E é claro que o trabalho acaba às 18 e eu continuo trabalhando até às 22 horas para conseguir dar conta de todos os clientes. Acordar às 3 da manhã e não fazer nada, ou simplesmente ler um livro, faz eu me sentir um merda. Porque já tem um tempo que eu quero melhorar de vida e sair desse trabalho. Ganhar um pouco mais para comprar as coisas que eu quero, viajar e sei lá mais o que. Acordar às 3 da manhã e não fazer nada é bem desesperador. Não pela falta de sono, mas pela falta de atividade. A vida às 3 da manhã é um silêncio desesperador. Acordar às 3 da manhã e não fazer nada. Às 3 da manhã e não fazer nada é bem desesperador. Não pela falta de sono. Acordar às 3 da manhã não pela falta de sono, não fazer nada. Mas acordar às 3 da manhã e às 3 da manhã não fazer nada, a vida às 3 da manhã não fazer nada, desesperador, mas pela falta de atividade. Não pela falta de sono, mas não pela falta de atividade. Desesperador, mas pela falta de atividade. Acordar às 3 da manhã em um silêncio, não fazer nada, às 3 da manhã em um silêncio, não fazer nada, é bem desesperador. Não pela falta de sono, mas não pela falta de atividade. Mas pela falta de atividade. A vida às 3 da manhã é um silêncio desesperador.